Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. É uma alegria poder chegar mais uma vez até você para conversarmos durante esse mês a respeito de lamento. Nesse mês de junho, esse é o tema da nossa série. O jeito cristão de responder ao sofrimento é lamentando. O pastor Gustavo já compartilhou com a gente aqui que essa é a resposta correta que um cristão deve dar ao sofrimento. Não a resposta da negação, não a resposta da murmuração, mas do lamento. E durante esse mês de junho nós temos conversado a respeito disso. Vamos continuar conversando ainda. No primeiro domingo do mês, no dia 7, o pastor Gustavo falou conosco a respeito do lamento do Salmo 6. Na semana passada, o presbítero Sebastião compartilhou conosco o lamento do Salmo 13, Até quando, Senhor? Hoje, pela graça de Deus, eu vou compartilhar com você o lamento do Salmo 32. Na semana que vem, o último domingo do mês, dia 28, o pastor Gustavo mais uma vez trabalhará conosco mais um salmo de lamento, o Salmo 102. Esse que é um gênero tão negligenciado nos nossos dias, um gênero tão negligenciado pela nossa cultura que é influenciada pelo sucesso. Nós somos desafiados como povo de Deus a aprender a sofrer do jeito certo, trazendo lamento. Hoje, eu queria conversar com vocês a respeito do Salmo 32, mas antes disso eu queria compartilhar com você que na minha caminhada como líder, desde que eu não era pastor ainda, eu era apenas um líder de UPA, UMP, fui procurado várias vezes ao longo da minha vida por diversas pessoas que passavam por momentos de sofrimento, por tremendas provações em suas vidas, mas que tinham muita dificuldade em se lamentar, tinham muita dificuldade de expressar com sinceridade para Deus aquilo que elas sentiam, elas achavam que isso era errado. E pensando a respeito disso, será, Deus, que é errado eu me lamentar com o Senhor dos meus problemas, me lamentar das minhas dificuldades? O pensamento do senso comum diz que a gente não pode se queixar, que a gente deve o tempo todo viver como se estivéssemos às mil maravilhas, negar o sofrimento. Eu não posso questionar a Deus. Mas tantas vezes enquanto a gente faz isso, a gente morre de medo de questionar Deus e estar incorrendo em algum pecado. Será que a minha fé é fraca? E eu, por diversas vezes, enquanto passava por momentos de sofrimento e questionava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu me questionava, Deus, será que a minha fé é fraca? Será que eu não confio suficientemente no Senhor? Ou será que Deus vai me punir por não aceitar o sofrimento na minha vida? Será que Deus vai me punir por não aceitar a morte de um ente querido, por ter dificuldades, por sofrer? Quando a gente olha para as Escrituras, sobretudo no livro dos Salmos, que é o livro que a gente está estudando durante esse mês, a gente vê que esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento completamente equivocado. Ele não encontra suporte na Bíblia, em todas as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. A gente vê Jó, um homem que sofreu e que se queixou com Deus a respeito do seu sofrimento. A gente vê Jeremias, a gente vê os salmistas, Davi e tantos outros, sofrendo e se lamentando para com Deus. O lamento é o sinal não da falta de fé, mas o sinal de uma fé viva, que percebe que há algo de errado, mas que corre para o Deus, que é o único capaz de transformar o nosso lamento, transformar o nosso sofrimento em algo belo. O lamento é o reconhecimento de alguém que sabe que não tem poder em si mesmo para transformar a situação, para transformar as circunstâncias, mas que recorre ao único Deus que é capaz de consertar todas as coisas e colocá-las em seus devidos lugares. O Deus que é capaz de trazer justiça ao oprimido. O Deus que é capaz de mudar a sorte daqueles que sofrem. O lamento cristão não é um mero derramar de reclamações ao vento. O lamento cristão é o derramar da alma diante de um Deus que é justo e que é todo bondade. As causas do lamento diante de Deus podem ser as mais diversas possíveis. Hoje a gente vai ver um salmo que mistura o lamento de um homem que reconhece o seu pecado,
O salmo que o pastor Gustavo pregou, o Salmo 6, fala também a respeito do reconhecimento por conta do pecado, um salmo penitencial. O Salmo 32 também é um salmo penitencial, que um homem lamenta, no caso o rei Davi, se lamenta por conta do seu pecado. E nele a gente vê uma mistura de lamento, com reconhecimento de pecado, com alegria pelo perdão recebido e o ensinamento que essa experiência que Davi passou traz para tantas outras pessoas. Por isso eu te convido a ler juntamente comigo, acompanhar a leitura do Salmo 32. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado por ela e obrigado porque, pelo teu Espírito, o Senhor sempre está pronto a falar conosco através da tua palavra. Senhor, nessa hora nós queremos entregar o nosso coração desarmado diante do Senhor, para que o Senhor, através do Espírito Santo, possa fazer o que te apraz da nossa vida. Tem misericórdia de nós, é o nosso clamor. Compadece-te de nós, é o nosso clamor. A começar em mim, fala, ó Deus, com os meus irmãos através da minha vida, usa-me para isso. Abre os corações, abre os ouvidos e o entendimento de cada irmão, de cada irmã. E que ao ouvirem a tua palavra, os meus irmãos sejam desafiados a viverem uma vida cheia do Espírito Santo, a viver uma vida semelhante à vida de Jesus. Ensina-nos, é o que eu te peço, em nome e por amor do teu Filho. Amém e amém. O Salmo 32 traz para a gente algumas lições importantíssimas. Ele traz para a gente alguns desafios. E o começo desse salmo, ele nos ensina que o lamento traz sobre nós, traz sobre as nossas vidas a bênção de Deus. O lamento traz sobre nós a bênção de Deus. Isso parece meio genérico, mas se lamentar, e aqui a gente já aprendeu que lamentar não é apenas reclamar da situação, mas lamentar é correr até o Deus que é o único capaz de colocar termo ao nosso sofrimento. Lamentar-se diante de Deus, o lamento cristão é apresentar a nossa causa diante de um Deus que é justo e que luta contra a injustiça do mundo. O verdadeiro lamento traz a bênção de Deus sobre nós. Isso a gente vê nos 2 primeiros versículos do Salmo 32. O Salmo começa com 2 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurados, felizes. Essa é a palavra que é usada para definir
aqueles que experimentam a vida do jeito que o nosso Criador planejou. Bem-aventurados aqueles que são encontrados justos, aqueles que são isentos de culpa. No Salmo 32 nós vemos os transgressores perdoados. Nós vemos a bem-aventurança de alguém que cometeu pecados ao longo da sua vida, mas que agora se identifica não mais como um pecador, mas se identifica como um perdoado. Eu e você, que fomos transgressores da Torá, da lei de Deus, agora somos declarados felizes porque nós podemos experimentar a misericórdia e o perdão de Deus. O salmista, o rei Davi, ao escrever esse salmo, o contexto dele é o mesmo do Salmo 51, o mesmo do Salmo 6, segundo os estudiosos. Depois do pecado que Davi comete ao adulterar com Batseba, Davi é repreendido pelo profeta Natã. A gente vê aquela belíssima oração de confissão no Salmo 51 e aqui no Salmo 32. Depois de ter o seu pecado perdoado, ele se identifica com o grupo daqueles que são bem-aventurados, daqueles que são felizes, porque o Senhor não encontrou neles culpa. Nós que pecamos, nós que transgredimos a lei de Deus, somos convidados a olhar através do perdão que recebemos e nos reconhecer como bem-aventurados. Somos bem-aventurados, e aqui nesses 2 versículos a gente vê 3 palavras para definir pecado. Somos bem-aventurados porque a nossa iniquidade, a nossa transgressão, a nossa rebelião contra Deus foi perdoada. Nós somos bem-aventurados porque o nosso pecado foi coberto. O nosso pecado, e pecado aqui, num sentido mais amplo, não é apenas errar o alvo, como a gente aprende no Novo Testamento, mas pecado aqui no Antigo Testamento significa a injustiça que a gente comete contra as outras pessoas. Não alcançar o padrão estabelecido por Deus, isso é pecado. Bem-aventurados, felizes são os que têm a sua iniquidade perdoada, a sua rebelião perdoada. Bem-aventurados aqueles que têm o seu pecado, a sua transgressão da lei de Deus, o seu erro do alvo coberto. Bem-aventurado aquele em cujo espírito não há dolo, não há culpa. A culpa aqui traz essa dimensão ética e religiosa. Bem-aventurados são aqueles em quem iniquidade, pecado e dolo não são encontrados. Todas essas palavras para pecado têm a ver com as vezes que a gente torce a lei de Deus e desobedece essa lei. Porém, a gente sabe que, por mais que tenhamos sido perdoados, a gente continua constantemente a quebrar essa lei de Deus. Por mais que o sacrifício de Jesus tenha alcançado a nossa vida, a gente continua a quebrar a lei de Deus. Existem algumas palavras nesses 2 versículos que expressam também o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A palavra perdão, literalmente erguido do pó. Nós somos como aquele bode expiatório que no Antigo Testamento todo o pecado do povo era colocado sobre aquele bode e enviado para o deserto. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é colocada sobre um bode expiatório que foi enviado para o deserto. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, apagado. A cobertura dos nossos pecados por meio do que Jesus fez na cruz por nós é necessária porque o nosso Deus é santo e ao olhar para a terra e ver a nossa iniquidade, ao ver o nosso pecado, esse Deus que é santo não pode deixar impunes os nossos pecados. O que a gente vê aqui é que apesar dos nossos erros e apesar da nossa relutância em constantemente quebrarmos, torcermos a lei de Deus, somos bem-aventurados quando achamos graça diante dele. O nosso pecado é perdoado, a nossa culpa é coberta. Deus é o agente, o maior agente do perdão. A nossa iniquidade é perdoada, porque Deus não atribui a nós os nossos pecados, ele atribui a outro. O nosso pecado é coberto,
Porque no espírito daquele que é achado justo não existe dolo, não existe intenção na maldade. Como a gente pode experimentar isso? A gente sabe que a gente vive num mundo caído, onde o pecado nos assedia dia após dia. A gente sabe que, por conta do nosso pecado, todos os dias o pecado jaz à nossa porta. Como eu posso ser como aquele que tem o pecado perdoado? Como eu posso ser bem-aventurado por ter o meu pecado coberto? Não ter a iniquidade atribuída a mim? Não ser achado dolo no meu espírito? Essa pergunta fica pairando na nossa mente. E Davi responde para a gente esses comos, nos mostrando a sua própria experiência com o pecado e com o perdão. O versículo 3 e o versículo 4 nos mostram isso. Davi, usando o seu próprio exemplo, a sua experiência de vida, para nos mostrar o que é sermos perdoados. Ser perdoado, lamentar, é ser sincero diante de Deus. Versículo 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Em oposição à bênção que a gente encontra quando nós recebemos o perdão, em oposição à bem-aventurança que a gente recebe ao ser perdoado, Davi mostra aqui o peso e o sofrimento que nos é causado porque quando escondemos a nossa culpa. Quando a gente esconde a nossa culpa, quando a gente não é sincero diante de Deus a respeito dos nossos pecados. As consequências é uma corrosão da alma. É uma amargura de espírito. À medida que a gente se chega diante de Deus, domingo após domingo, para adorá-lo, à medida que a gente entrega as nossas orações para Deus e não existe sinceridade no nosso coração, a gente tenta manter a pose de bons cristãos, quando na verdade a gente sabe da podridão que existe dentro da gente. Todas as vezes que a gente cala os nossos pecados, a nossa alma é corroída por dentro, por conta dos pecados não confessados. Pecado não confessado traz como consequência as dores de uma consciência culpada. Pecado não confessado traz junto consigo sofrimento prolongado, gemidos todos os dias, a mão do Senhor pesando sobre nós dia e noite. Todas as vezes que nós mantemos o nosso pecado escondido, todas as vezes que nós mantemos silêncio a respeito dos nossos pecados, o nosso corpo, os nossos ossos, o nosso psíquico experimenta envelhecimento, experimenta definhamento. Essa foi a experiência de Davi, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos, o meu corpo, a minha psique, tudo envelheceu, tudo se secou, por conta do desgaste que eu sofri pelo pecado não confessado. A opção que a gente recebe é se lamentar diante de Deus pelo nosso pecado, apresentar o nosso pecado em confissão diante de Deus, sendo sinceros para com Ele. Os meus ossos se secaram pelos meus constantes gemidos. E aqui, no hebraico, gemido é algo muito mais semelhante com o rugido de um leão do que com aquele gemido de dor baixinho. Ironicamente, o salmista, ao expressar o seu gemido de dor por conta do pecado que ele havia cometido, ele não grita a Deus pedindo perdão, mas ele grita rugindo como leão por causa da dor que o pecado lhe causa. Às vezes você fala, Tássio, eu tenho muita vergonha de confessar, eu tenho vergonha de falar para Deus o que eu fiz. Porque olha, se você vê a minha ficha, está mais suja do que a de muita gente por aí. Se você souber o que eu fiz no verão passado, você não deixava nem eu entrar pela porta da igreja. Ironicamente, quando a gente quer esconder os nossos pecados, quando a gente tenta tratar os nossos pecados como se eles nunca tivessem existido,
quando a gente encobre os nossos pecados, aquilo vai apertando tanto a gente que a gente começa a gritar e a gemer alto por conta deles. Justamente por não termos tido a coragem de gritar diante de Deus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui vale a gente fazer uma parada. Quantas vezes na nossa vida a gente se recusa a ser honesto diante de Deus? A gente se recusa a ser honesto com a gente mesmo. Quantas vezes nós somos tão orgulhosos e não confessamos o nosso pecado a Deus, não confessamos o pecado que cometemos contra o nosso irmão ao nosso irmão? Quantas vezes o nosso pecado é sermos arrogantes? A gente não se humilha pedindo perdão a Deus e ao próximo? Ou, às vezes, o nosso pedido de perdão a Deus e ao próximo é um pedido falso, porque a gente quer ficar bem na fita com as pessoas? As consequências de pecados não confessados, as consequências da falta de sinceridade diante de Deus, são os gemidos da alma, mas também é a mão do Senhor pesando dia e noite sobre nós. Essa expressão, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, faz a gente se lembrar do poder e da força de Deus sobrecarregando de culpa, pecado e desastre a vida do pecador. A gente chama para nós mesmos sofrimento, culpa, pecado e desastre à medida que nós não confessamos e não somos sinceros diante de Deus. Embora nós sejamos esses que gemeram de dor por conta dos nossos pecados, houve um homem que não cometeu pecado algum, mas que também gemeu de dor por conta do pecado de outras pessoas, do meu e do seu pecado. Jesus Cristo era aquele homem bem-aventurado de quem os 2 primeiros versículos do Salmo falam para a gente. Porém, por conta do nosso pecado, por conta das nossas transgressões, por conta do nosso dolo, por conta da nossa maldade, Jesus enfrentou o peso da dor nos ossos dele, os gemidos dia e noite por conta das nossas transgressões. Ele suportou a aflição na alma dele, porque tudo, o peso do nosso pecado foi lançado sobre ele na cruz, depositado sobre Jesus na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos experimentar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que os 2 primeiros versículos desse salmo trazem para a gente, que são as bem-aventuranças reservadas aos justos. Jesus, o justo de Deus, se fez maldição para que homens e mulheres injustos, pecadores como eu e você, pudéssemos experimentar da justiça que vem dele e das bem-aventuranças que ele merecia receber, mas que agora eu e você somos participantes. Lamentar é ser sincero diante de Deus. O salmista continua no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Qual a solução para uma alma que vive em constante gemido, para uma alma que sente a mão do Senhor pesando sobre ela? A confissão. Dizer: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, eu preciso que o Senhor impute sobre a minha vida os méritos de Jesus para que eu me veja livre desse mal. Eu confesso que sou pecador, eu confesso que preciso do Senhor. Eu confesso o meu pecado e não oculto mais a minha iniquidade. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e o resultado é: tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto os versículos 3 e 4 mencionam para a gente conceitos como silêncio, julgamento e miséria, o versículo 5 contém conceitos opostos a julgamento, a miséria e silêncio. No versículo 5, nós vemos que aqueles que confessam o seu pecado diante do Senhor recebem dele perdão. Confessei-te o meu pecado, eu tornei conhecidos os meus pecados diante do Senhor. E não ocultei mais
a minha iniquidade. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. É preciso tomar uma atitude. A atitude de dizer, Senhor, eu vou confessar diante de Ti as minhas transgressões. Enquanto nós vamos diante de Deus, dizendo, eu confessarei, Senhor, os meus pecados e as minhas transgressões, Deus responde a nós, perdoando a iniquidade dos nossos pecados. Esse versículo 5 mostra essa relação de causa e efeito. Eu disse, confessarei os meus pecados e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Klaus Westermann, um biblista muito famoso, diz que o fato do salmista, o fato de Davi, no caso, se sentir constrangido por permitir que Deus tenha um discernimento das profundezas dos conflitos de sua consciência, dos quais ele mesmo, Davi, está extremamente envergonhado, quando os relembra, prova mais claramente do que qualquer outra coisa que manifestar a máxima sinceridade na presença de Deus, não importa qual seja o custo, ainda persiste para o salmista como fundamento do seu relacionamento com Deus, depois que obteve o perdão de pecados. Somente sendo sincero diante de Deus, somente nos sentindo constrangidos por nosso pecado e por isso confessamos diante de Deus, a gente entende que a sinceridade é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Mas se nós devemos ser sinceros diante de Deus, a segunda lição que esse salmo nos ensina é que devemos buscar intensamente o Senhor. O versículo 6 conta pra gente, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na aflição, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O versículo 6 é uma oração para que os fiéis, para que os homens justos, para aqueles que reconhecem que foram justificados por meio de Cristo, sejam salvos de um julgamento inevitável. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito quando transbordarem as muitas águas. E as águas aqui são uma metáfora para o juízo de Deus. O mar, com sua força incontrolável, com sua força destrutiva, é uma imagem usada para se referir ao julgamento de Deus sobre o pecado e sobre os pecadores. Porém, o justo, quando confessa os seus pecados, o justo, o homem piedoso, quando faz as suas súplicas, encontra o Senhor. E quando as águas do julgamento de Deus vêm sobre a terra, ele não é atingido. Aqueles que buscam Yahvé, quando ele pode ser encontrado, não serão aniquilados no momento em que seus julgamentos irrompem como inundação sobre a terra. Na presença do Eu Sou, na presença do Deus Yahvé, os fiéis oram a Ele com toda a sinceridade do seu coração. Os fiéis clamam a Ele por salvação, de forma que quando o caos indomável do juízo de Deus sobre a terra vier, o justo não é atingido. No versículo 7 a gente vê uma confissão de fé pessoal, uma declaração que Davi faz a respeito da confiança dele no poder e na proteção de Deus. Sim, quando as águas do juízo vierem, quando as águas do juízo transbordarem, Davi expressa a sua confiança, assim como nós podemos expressar também a nossa confiança diante de Deus. Deus o protegerá e Deus o livrará. E Davi declara a sua confiança dizendo, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Quando a ira vier, e nós sabemos que um dia Deus virá para julgar a terra, Deus julgará vivos e mortos, a nossa confiança ainda lá precisará estar firmada nos méritos de Jesus.
a nossa confiança de que o Senhor é aquele que nos salve, que nos livra da iniquidade do nosso pecado, os pecados passados, os pecados que cometemos no presente e os pecados que cometeremos no futuro. Nós precisamos nos agarrar e buscar intensamente o Senhor para que tenhamos livramento no dia do juízo. Essa é a certeza que eu e você podemos ter. Esse é o tempo oportuno de clamarmos a Deus, de buscarmos o Senhor, buscarmos a Ele enquanto nós podemos achá-lo, como diz Isaías 55. Esse é o tempo que nós, eu e você, somos desafiados a buscar o Senhor intensamente, buscar a face do nosso Deus com todo o nosso coração. Jeremias 29 nos ensina isso também. Para que Ele seja achado de nós e mude a nossa sorte. Sabemos que um dia o Senhor retornará para julgar toda impiedade, toda maldade do mundo. Mas não importa quais pecados você tenha cometido, não importa o quão longe você tenha ido, esse é o tempo de se voltar para o Senhor. Esse é o tempo de clamar a Ele por perdão. Esse é o tempo de se apoiar nos méritos de Cristo, naquilo que Ele fez por você na cruz. Enquanto esse perdão ainda está à sua disposição. O Senhor te chama. Hoje é o tempo em que a misericórdia do Senhor ainda está disponível. Você tem respondido, você tem buscado o Senhor em tempo de poder encontrá-lo. Você tem buscado o Senhor para que você seja livre do transbordar das muitas águas. Existe um hino muito bonito do nosso cenário que diz: meu amigo, hoje você tem a escolha. Vida ou morte, qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. O dia que se chama hoje é o dia da oportunidade de nos voltarmos para o Senhor, de lamentarmos pelo nosso pecado. O pecado que só tem trazido desgraça para a nossa vida. Nos agarrarmos à oferta do Senhor Jesus, nos prostrarmos e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Faça a sua súplica em tempo de poder encontrar o Senhor, de forma que quando as muitas águas transbordarem, você não será atingido. Assim como Noé, que construiu a arca, uma arca de madeira, quando as muitas águas do juízo de Deus invadiram a terra com um dilúvio, Noé e a sua família, Noé, um homem justo e bom, não foi atingido porque ele se agarrou à palavra de Deus e aquela arca salvou ele. A arca de madeira salvou Noé e a sua família da inundação do juízo de Deus. Nós somos convidados hoje a nos agarrarmos à palavra de Deus. Nós somos convidados hoje a nos agarrarmos ao madeiro, no qual eu e você podemos ser livres da ira de Deus, porque a ira de Deus já foi depositada sobre Jesus. Todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que confessamos os nossos pecados, em vez de sermos atingidos pelas muitas águas, nós somos envolvidos, nós somos cercados por alegres cantos de livramento. É o que o versículo 7 mostra para a gente. Tu me preservas no tempo da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Talvez na sua vida você tenha vivido tempos turbulentos, de muitas águas te atingindo. Experimente a confissão. Experimente se voltar para o Senhor, ser sincero diante do Senhor, clamar a Ele que te livre das muitas águas de sofrimento. À medida que a gente é sincero diante do Senhor, à medida que a gente busca intensamente o Senhor, a gente experimenta não águas de turbulência, mas a gente experimenta alegres cantos de livramento. A última lição que esse salmo deixa para a gente é que eu e você precisamos ter um coração ensinável. O versículo 8, o versículo 9, Davi, como rei que era, como pastor de ovelhas que era, e agora ele apacentava uma nação de ovelhas. O Davi, depois de contar a sua experiência com a confissão de pecados e com o perdão, ele convida aos seus leitores, aos seus ouvintes, a aprendermos, a termos um coração ensinável. E o próprio Davi diz: instruir-te-ei
e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muitas pessoas, e alguns comentaristas até, acham que esses 2 versículos é como se Deus estivesse falando para com o povo, mas na verdade era Davi falando, olha, eu já passei por tudo isso, eu já confessei o meu pecado, hoje eu tenho experiência de me ver como um perdoado, como um bem-aventurado. Agora, senta aqui, deixa eu te ensinar o caminho que você deve seguir. Deixa eu te ensinar, deixa eu te dar um conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, não seja teimoso. Tenha um coração ensinável. Davi ensina os seus ouvintes a partir das suas próprias experiências, porque ao contrário do cavalo e da mula que não obedecem facilmente, nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos aceitar a instrução, instruir-te-ei no caminho que deve seguir. Nós precisamos aceitar o ensino, eu te ensinarei esse caminho. Nós precisamos ser guiados à vista de pessoas mais experientes do que nós. Instruir-te-ei, te ensinarei e te darei conselho. Precisamos ter um coração ensinável. Jesus, Rei dos Reis, descendente de Davi, Jesus, o nosso bom pastor, também nos ensina, assim como Davi ensinou para o povo de Israel a partir da sua própria experiência de confissão de pecados. Jesus nos ensina a partir da sua própria experiência. Ele que experimentou durante toda a sua vida a obediência ao Pai, obediência à lei de Deus. Jesus que foi ensinável, Jesus que foi obediente até a morte, Jesus que sofreu o sofrimento dos ímpios, para que nós pudéssemos ser assistidos pela misericórdia do Senhor. Esse Jesus, descendente de Davi, hoje se assenta à nossa frente e diz, eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que você deve seguir, sob as minhas vistas eu te darei conselho. Por isso hoje ele nos convida a termos um coração ensinável. Você quer saber como viver uma vida correta diante de Deus? Jesus diz, olhe para mim, olhe para o meu exemplo, ouça os meus conselhos, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Não seja como o cavalo ou a mula. O que é ser como o cavalo ou a mula? Ser como o cavalo e a mula é não estar ciente do julgamento que vem para eliminar os ímpios, é não esperar que a dor se prolongue para que a gente aprenda pela dor, e muitas vezes a gente não quer aprender pelo amor, a gente espera a dor chegar para tentar aprender. E não ser como o cavalo ou a mula é não resistir em se aproximar a Deus pela fé. É isso que esse salmo nos ensina. Por fim, os versículos 10 e 11 colocam diante de nós, depois de nos ensinar que devemos ser sinceros diante de Deus, depois de nos ensinar que nós precisamos buscar intensamente esse Deus, e depois de nos ensinar que nós precisamos ter um coração ensinável, esse salmo coloca à nossa frente 2 caminhos. Versículos 10 e 11. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. No versículo 10 a gente encontra muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. É muito engraçado que durante todo o livro dos Salmos você vai ver 2 caminhos sendo colocados à nossa frente, o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. O Salmo 1 já mostra para a gente isso. Bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada. O caminho dos ímpios e o caminho dos justos é colocado desde o primeiro salmo do Saltério. E aqui no Salmo 32, mais uma vez, Davi apresenta para a gente 2 caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. No caminho do ímpio existe muito sofrimento preparado, muita bateção de cabeça até aprender. Mas o caminho do justo,
a misericórdia. Diante disso, fica a pergunta para mim e para você hoje. Em qual dos dois grupos você e eu nos encaixamos? No grupo dos ímpios, que curtem sofrimento, ou no caminho dos justos, dos retos de coração, dos que confiam no Senhor, que se alegram e que depois podem regozijar e exultar, como diz o versículo 11. Para os ímpios o sofrimento está reservado, mas os que confiam no Senhor, bondade e misericórdia são as recompensas. Vida ou morte, qual você vai aceitar? O caminho dos justos ou o caminho dos ímpios? Qual você vai trilhar? O que a gente vai levar para casa? O que a gente vai guardar no nosso coração? O nosso princípio diz que o lamento pelos pecados traz bênção para aqueles que são sinceros diante de Deus, para aqueles que buscam intensamente o Senhor, para aqueles que possuem um coração ensinável e para aqueles que escolhem o caminho dos justos. Lamentar-se diante de Deus é recorrer ao único que é capaz de resolver os nossos problemas. E lamentar a Deus pelos nossos pecados traz bênçãos para a nossa vida se nós formos sinceros diante de Deus, se buscarmos intensamente o Senhor, se possuirmos um coração ensinável e se optarmos, assim como Jesus, pelo caminho dos justos. Minha oração é que Deus abençoe a sua vida e te ajude a ser sincero diante de Deus, a buscar o Senhor com intensidade, a ter um coração ensinável e a optar sempre pelo caminho dos justos, mesmo que seja o caminho mais difícil. Que Deus te abençoe. Deus, obrigado porque diante dos dois caminhos o Senhor Jesus escolheu o caminho mais difícil. Obrigado porque Ele não negou a sua cruz e foi até o final por amor a nós, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso diante do Senhor e sermos sinceros diante de Ti, para que nós pudéssemos buscar o Senhor intensamente, para que nós pudéssemos colocar o nosso coração diante de Ti para aprendermos do Senhor e para que nós pudéssemos trilhar contigo o caminho dos justos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa semana que se inicia, a buscarmos a Tua face com sinceridade, com integridade e interesse de coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos seduzidos pelo encobrimento dos nossos pecados, mas ajuda-nos a ser transparentes diante de Ti. Dá, ó Deus, a nós corações inteiros na Tua presença, íntegros na Tua presença, para que possamos revelar ao mundo o caráter e a identidade de Cristo. Abençoa cada um dos meus irmãos, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.